Um acidente une um milionário sem memória a uma família humilde. Um relógio de luxo desperta dúvidas sobre sua identidade. Fragmentos de memória revelam decisões controversas do passado. Uma visita inesperada traz à tona segredos que podem mudar tudo. A chuva castigava impiedosamente a estrada de terra que serpenteava entre as colinas do interior de Minas Gerais. Os trovões ecoavam pelo vale como se o céu quisesse partir-se ao meio, enquanto relâmpagos ocasionais iluminavam a paisagem rústica da região. Em uma casa simples, mas acolhedora, Dona Zefa preparava um café na cozinha, preocupada com a tempestade que não dava trégua. "Mãe, a senhora acha que o João vai conseguir voltar com os remédios da avó?" perguntou Maria Clara, sua filha de 23 anos, enquanto ajudava a organizar a pequena despensa da família. "Se Deus quiser, minha filha, seu irmão conhece bem esses caminhos", respondeu Zefa, tentando esconder sua própria preocupação. O barulho da chuva contra as telhas de barro criava uma sinfonia angustiante. Na varanda, seu Antônio, pai de família e homem respeitado na região por sua sabedoria e honestidade, observava o temporal com os olhos apertados. Algo o inquietava naquela noite, uma sensação estranha que não sabia explicar. Seus 55 anos de vida no campo haviam lhe ensinado a confiar em seus instintos. Foi quando um barulho diferente chamou sua atenção. Não era apenas o som da chuva ou dos trovões, mas algo metálico, seguido de um estrondo abafado vindo da direção da curva perigosa, conhecida pelos moradores locais como Volta do Destino. "Maria Clara, chama seu irmão Pedro. Acho que aconteceu alguma coisa lá na curva", gritou Antônio, já pegando sua capa de chuva e uma lanterna. Pedro, o filho mais velho, de 28 anos, apareceu rapidamente, já vestindo suas botas de borracha. "Pai, o senhor acha que pode ser o João?" "Não, filho. Seu irmão não viria por aquele lado, mas seja quem for, pode precisar de ajuda." Os dois homens enfrentaram a tempestade, descendo o caminho enlameado com dificuldade. A luz da lanterna revelava o terreno traiçoeiro enquanto eles se aproximavam do local do barulho. O que encontraram os deixou atônitos. Um carro de luxo havia derrapado na curva, parando precariamente à beira de um barranco. "Tem alguém aí dentro?" Pedro gritou, correndo em direção ao veículo. Através do vidro embaçado, puderam ver um homem desacordado. Com cuidado, conseguiram abrir a porta e verificar seus sinais vitais. O desconhecido vestia roupas finas, agora manchadas de lama, e apresentava alguns ferimentos leves na cabeça. "Precisamos levá-lo para casa, pai. Não dá para deixar ele aqui nesse temporal", disse Pedro, já se preparando para carregar o homem. Seu Antônio hesitou por um momento. Ajudar um desconhecido sempre envolvia riscos, mas seu coração não permitiria abandonar alguém necessitado. "Vamos lá, filho. Depois voltamos para ver o que dá para fazer com o carro." Carregando o homem com dificuldade pelo caminho enlameado, pai e filho finalmente chegaram em casa, onde foram recebidos por Dona Zefa e Maria Clara, que já haviam preparado o quarto de hóspedes. Na verdade, um pequeno cômodo que raramente era usado. "Misericórdia, quem é esse homem?" perguntou Zefa, ajudando a acomodar o desconhecido na cama. "Não sabemos, mãe. Encontramos ele desmaiado num carro importado lá na Volta do Destino", explicou Pedro, enquanto Maria Clara já trazia toalhas limpas e água morna para limpar os ferimentos. O desconhecido permanecia inconsciente, mas sua respiração estava regular. Seus traços eram refinados e, mesmo desmaiado, havia algo em sua postura que indicava uma origem diferente da vida simples que aquela família levava. No bolso de sua camisa encharcada, encontraram apenas um lenço de seda com as iniciais GM, bordadas em dourado. "Olha só isso, pai", disse Maria Clara, mostrando um relógio que havia encontrado no pulso do homem. Era uma peça evidentemente cara, com design sofisticado e acabamento em ouro. "Guarda isso com cuidado, filha. Quando ele acordar, vai querer de volta", respondeu Antônio, observando pensativo o rosto do desconhecido. A família se revezou durante a noite, monitorando o estado do homem. A chuva continuava lá fora, mas dentro da casa simples, uma atmosfera de mistério e expectativa se instalava. Quem seria aquele homem? Por que estaria dirigindo sozinho por aquela estrada isolada em uma noite de tempestade? Na madrugada,
Quando Maria Clara fazia sua vigília, o desconhecido começou a se movimentar, murmurando palavras incompreensíveis. Seus olhos se abriram lentamente, revelando uma expressão de completa desorientação. Onde eu estou? Perguntou com voz rouca. Está seguro, respondeu Maria Clara, tentando acalmá-lo. O senhor sofreu um acidente na estrada. Meu pai e meu irmão o trouxeram para nossa casa. O homem tentou se sentar, levando a mão à cabeça com uma expressão de dor. Seus olhos percorreram o quarto simples, observando as paredes de adobe e o teto de madeira. Eu não consigo me lembrar. Quem sou eu? A pergunta do desconhecido ecoou pelo pequeno quarto, fazendo Maria Clara sentir um arrepio na espinha. Ela chamou seus pais, que logo apareceram, ainda sonolentos, mas preocupados com o estado do homem que haviam resgatado. O senhor não se lembra de nada mesmo? Perguntou seu Antônio, sentando-se na beirada da cama. Nem do acidente? O homem franziu a testa, como se tentasse alcançar memórias perdidas em um poço profundo e escuro. É tudo confuso. Tenho apenas sensações, fragmentos, nada concreto. Sua maneira de falar, mesmo confuso, carregava uma elegância natural que não passou despercebida pela família. Dona Zefa, com sua intuição maternal, percebeu o desconforto do homem. Não force, filho. A memória é que nem passarinho assustado. Quanto mais a gente corre atrás, mais ela foge. Vou preparar um chá de camomila para acalmar os nervos. Enquanto a matriarca saía do quarto, João, o filho mais novo, finalmente chegou em casa, encharcado e surpreso com um movimento incomum àquela hora. Após ser rapidamente atualizado sobre os acontecimentos, comentou: Pai, passei pela volta do destino na volta. O carro está bem danificado, mas consegui tirar uns documentos do porta-luvas antes que a chuva estragasse tudo. O desconhecido se interessou imediatamente. Documentos? Talvez possam ajudar a descobrir quem eu sou. João, entretanto, balançou a cabeça negativamente. Infelizmente, só encontrei alguns papéis do carro, mas estão muito danificados pela água. Mal dá para ler alguma coisa. Maria Clara, que observava tudo atentamente, notou algo curioso. Mesmo desmemoriado, o homem mantinha certos gestos e maneiras que pareciam profundamente arraigados. A forma como segurava a xícara de chá que sua mãe trouxe, o modo como se sentava na cama simples, tudo indicava alguém acostumado com um ambiente mais refinado. O senhor precisa descansar, disse Dona Zefa maternal. Amanhã pensamos melhor no que fazer. Por enquanto está seguro aqui. As horas seguintes trouxeram o amanhecer, e com ele novos desafios. O desconhecido, ainda fraco, mas determinado a se levantar, demonstrou uma resiliência surpreendente. Ao tentar dar os primeiros passos, cambaleou levemente, sendo amparado por Pedro. Calma, seu... Bem, como vamos chamá-lo? Perguntou Pedro, ajudando-o a se equilibrar. Maria Clara, que arrumava alguns lençóis limpos, sugeriu: Que tal, Gabriel? Por causa das iniciais no lenço, GM. O homem considerou por um momento, como se testasse o nome em sua mente. Gabriel, sim, pode ser, pelo menos até descobrirmos meu verdadeiro nome. Ao longo do dia, pequenos detalhes começaram a chamar a atenção da família. Durante o café da manhã, servido na mesa simples da cozinha, Gabriel automaticamente procurou um guardanapo para limpar os lábios, um gesto refinado que destoava do ambiente. Suas mãos, apesar de agora sujas pela lama do acidente, mostravam sinais de cuidados constantes, sem as marcas características do trabalho pesado. O senhor deve ser um homem importante, comentou seu Antônio, observando como o hóspede, mesmo confuso, mantinha uma postura naturalmente elegante. Alguém deve estar procurando por você. A observação provocou uma sombra de preocupação no rosto de Gabriel. Talvez... Mas por que estava sozinho naquela estrada? Por que não consigo me lembrar de nada? Maria Clara, que estava alimentando as galinhas no quintal, chamou a atenção de todos. Pai, tem um carro chegando. Era um veículo simples, dirigido por seu Juvenal, o dono do armazém da vila mais próxima. Ele desceu do carro com uma expressão preocupada, cumprimentando a todos com seu jeito característico. Antônio vinha assim que soube do acidente. O pessoal está comentando sobre um carro de luxo na estrada.
Vocês não têm ideia do que aconteceu? Antes que alguém pudesse responder, Juvenal avistou Gabriel e seus olhos se arregalaram levemente. Havia algo no olhar do comerciante. Um lampejo de reconhecimento, talvez, que ele rapidamente disfarçou. Este é Gabriel, apresentou Dona Zefa, hesitante. Ele sofreu um acidente e está sem memória. Juvenal estudou o homem por alguns instantes, sua expressão ilegível. Sem memória é interessante. Seu tom de voz carregava uma nuance que não passou despercebida por Pedro, que observava tudo atentamente. O comerciante não ficou muito tempo, alegando outros compromissos. Antes de partir, porém, lançou um último olhar significativo para Gabriel, que estava distraído tentando ajudar Maria Clara com uma cerca quebrada, tarefa na qual, curiosamente, demonstrava total falta de familiaridade. Após a partida de Juvenal, um silêncio peculiar pairou sobre a propriedade. Seu Antônio, homem experiente nas relações humanas do interior, sentiu que aquela visita tinha sido mais do que uma simples demonstração de preocupação de um vizinho. Havia algo nos olhos do comerciante, uma certeza guardada, que o deixava inquieto. Os dias que se seguiram trouxeram uma rotina peculiar à fazenda dos Oliveira. Gabriel, ainda sem memória, mas determinado a se fazer útil, tentava ajudar nas tarefas diárias, embora sua inexperiência com o trabalho rural fosse evidente. Suas mãos delicadas, claramente não acostumadas ao trabalho pesado, agora exibiam os primeiros calos. Não é assim que se ordenha uma vaca, ria Maria Clara, observando as tentativas desajeitadas de Gabriel com Mimosa, a vaca leiteira da família. Olha só, tem que ser com mais jeito. Ela se aproximou demonstrando o movimento correto, consciente da proximidade entre os dois. Gabriel sorriu, um sorriso que iluminava seu rosto e fazia seus olhos verdes brilharem. Parece que nasci para ser um homem da cidade, comentou tentando novamente. O comentário, embora casual, provocou um momento de reflexão em ambos. Na varanda, Dona Zefa observava a cena com um misto de preocupação e ternura. Percebia os olhares trocados entre sua filha e o misterioso hóspede, e isso a inquietava. Antônio, chamou seu marido, que consertava uma ferramenta. Você reparou como a Maria Clara anda diferente? Seu Antônio ergueu os olhos de seu trabalho. Reparei sim, mulher, mas o que podemos fazer? O coração não escolhe hora nem lugar para bater mais forte. Naquela tarde, enquanto todos trabalhavam na roça, Pedro decidiu fazer uma visita à vila. Algo na reação de seu Juvenal dias atrás o incomodava, e ele estava determinado a investigar. No armazém, encontrou o comerciante organizando algumas mercadorias. Boa tarde, seu Juvenal, cumprimentou Pedro, fingindo casualidade. Vim comprar uns mantimentos que a mãe pediu. O comerciante pareceu levemente nervoso ao ver o rapaz. Claro. Como vai o hóspede de vocês? Alguma memória retornou? Pedro notou a ansiedade mal disfarçada na voz do homem. Ainda não, mas sabe que é engraçado? Outro dia ele estava lendo o jornal velho que o senhor deixou aqui no armazém e conseguiu resolver aquelas palavras cruzadas em francês que ninguém na região conseguia. A informação pareceu agitar ainda mais Juvenal. Em francês? Interessante. Ele hesitou por um momento antes de continuar. Pedro, preciso te contar uma coisa. Semana passada, antes do acidente, vi uma notícia num jornal da capital sobre... A conversa foi interrompida pela chegada de um carro elegante que parou em frente ao armazém. Um homem alto, vestindo um terno impecável apesar do calor, desceu do veículo. Seu olhar penetrante varreu o ambiente antes de entrar na loja. Boa tarde, disse com uma voz grave e educada. Estou procurando informações sobre um amigo que pode ter passado por esta região. É um assunto muito importante. Pedro sentiu um arrepio na espinha. O homem tirou uma fotografia do bolso, mas antes que pudesse mostrá-la, Juvenal interviu rapidamente. Sabe como é por aqui, moço? Passa tanta gente, e com essa chuvarada da semana passada, muitos viajantes tiveram que parar. O visitante guardou a foto, mas seu olhar demorou-se em Pedro. Entendo. Se souberem de alguma coisa, aqui está meu cartão. É muito importante localizar essa pessoa. Depois que o homem saiu, Pedro e Juvenal trocaram olhares significativos. O comerciante parecia ainda mais agitado.
Pedro, vai para casa. Preciso resolver umas coisas, mas amanhã cedo apareço por lá para conversar com seu pai. Tem coisa séria acontecendo. No caminho de volta, Pedro estava tão absorto em seus pensamentos que quase não notou a movimentação incomum perto da fazenda. Ao se aproximar, viu Maria Clara e Gabriel sentados à beira do riacho que cortava a propriedade. Ela ensinava a ele como fazer balaios de palha, uma técnica passada por gerações em sua família. Sabe, Gabriel, ela dizia, suas mãos hábeis trançando a palha. Às vezes penso que sua perda de memória pode ser uma segunda chance, uma oportunidade de recomeçar de ser quem você quiser. Gabriel parou seu trabalho desajeitado com o balaio, tocando suavemente a mão de Maria Clara. E se eu não gostar de quem eu era antes? O momento íntimo foi interrompido pelo som dos passos de Pedro se aproximando. Ele pigarreou, fazendo os dois se separarem rapidamente. Maria Clara, preciso falar com você. A sós. Enquanto Gabriel se afastava educadamente, Pedro compartilhou com a irmã os acontecimentos na vila. A expressão dela mudou gradualmente de curiosidade para preocupação. O que vamos fazer? Sussurrou ela, olhando na direção onde Gabriel agora tentava, sem sucesso, consertar uma cerca quebrada. Por enquanto, nada, respondeu Pedro. Mas amanhã seu Juvenal vem aqui, e algo me diz que vamos descobrir muito mais sobre nosso misterioso hóspede. Amanhã chegou carregada de expectativa. Seu Antônio, alertado por Pedro sobre a visita iminente de Juvenal, mal conseguiu dormir. Na cozinha, Dona Zefa preparava um café reforçado, suas mãos experientes trabalhando automaticamente, enquanto sua mente divagava sobre as possíveis revelações que aquele dia poderia trazer. Gabriel, alheio à agitação que sua presença causava, havia acordado cedo para ajudar João com a horta. Seu sotaque refinado contrastava com o ambiente rural, enquanto discutiam sobre técnicas de plantio. Engraçado, comentou João, observando como Gabriel segurava a enxada de forma desajeitada. O senhor não tem jeito nenhum para trabalho na roça? Mas outro dia eu vi quando consertou o rádio velho do pai com uma facilidade impressionante. Gabriel parou seu trabalho franzindo a testa. É como se minhas mãos soubessem o que fazer com certas coisas, mas outras... Ele olhou para as bolhas que começavam a se formar em suas palmas. Outras parecem completamente estranhas. A chegada de seu Juvenal foi anunciada pela agitação dos cachorros da fazenda. Ele não vinha sozinho. Em seu carro, uma senhora elegante de meia-idade o acompanhava. Seu rosto demonstrava uma mistura de ansiedade e expectativa. Dona Zefa, seu Antônio, cumprimentou Juvenal visivelmente nervoso. Esta é Dona Beatriz. Ela veio da capital especialmente para... A senhora, no entanto, não esperou a apresentação completa. Seus olhos haviam encontrado Gabriel, que voltava da horta com João. Ela levou as mãos à boca, seus olhos marejando instantaneamente. "Gustavo!" exclamou ela, dando um passo à frente. "Meu Deus, é você mesmo!" Gabriel permaneceu imóvel, seu rosto uma máscara de confusão. Não havia reconhecimento em seus olhos, apenas perplexidade diante da comoção da senhora. Desculpe", disse ele gentilmente. "Mas não me lembro... A senhora me conhece?" Dona Beatriz precisou ser amparada por Juvenal. Seu Antônio rapidamente trouxe uma cadeira para ela se sentar, enquanto Dona Zefa corria para buscar um copo d'água. "Sou sua tia, Gustavo. Beatriz Mendonça." Você é Gustavo Mendonça, meu sobrinho." Quando vi sua foto no jornal que Juvenal me mostrou, mal pude acreditar. A revelação caiu como um raio sobre todos os presentes. Maria Clara, que observava a cena da varanda, sentiu seu coração apertar. Gabriel, ou Gustavo, parecia perdido, buscando em sua mente qualquer conexão com aquele nome, aquela mulher. "Gustavo Mendonça", repetiu ele como se testasse o som do nome. Por que estava sozinho naquela estrada? Dona Beatriz hesitou, trocando um olhar significativo com Juvenal. "É uma história complicada, meu querido. Você estava indo para uma reunião importante quando desapareceu. Sua empresa, a Gia Mendonça Incorporações, está passando por um momento crucial." "Empresa?" interrompeu Pedro, que até então observava tudo em silêncio. "Quer dizer que ele é um dos empresários mais influentes do país.
completou Juvenal. Isso fiquei tão nervoso quando o reconheci. A imprensa tem falado muito sobre seu desaparecimento. Gabriel, agora revelado como Gustavo, cambaleou levemente, sendo amparado por João. As informações pareciam demais para processar. Fragmentos de memória começaram a surgir. Salas de reunião, documentos importantes, pessoas em trajes formais. Havia uma decisão importante, murmurou ele, pressionando as têmporas. Algo sobre um projeto. O projeto Vila Nova, confirmou Dona Beatriz. Uma renovação urbana que afetaria milhares de famílias. Você estava relutante em aprovar, mesmo sob pressão do conselho. Maria Clara, que não aguentava mais apenas observar, aproximou-se de Gabriel Gustavo. Por isso você parecia tão perturbado nos últimos dias, quando começou a ter flashbacks. Ele olhou para ela, seus olhos revelando um turbilhão de emoções. Eu sentia que havia algo importante, algo que precisava ser resolvido. Mas aqui aprendi a ver as coisas de uma maneira diferente. Dona Beatriz observou a troca de olhares entre os dois com interesse. Gustavo, precisamos que você volte. A empresa, sua vida, tudo está esperando por você. Um silêncio pesado caiu sobre todos. Seu Antônio, com sua sabedoria característica, foi o primeiro a quebrá-lo. Às vezes a vida nos tira tudo o que temos para nos mostrar o que realmente importa. Naquele momento, o som de um carro se aproximando chamou a atenção de todos. Era o mesmo veículo elegante que Pedro havia visto no armazém. O homem de terno desceu, seu rosto demonstrando satisfação ao ver o grupo reunido. Finalmente o encontramos, Sr. Mendonça, disse ele avançando em direção à varanda. Temos muito o que conversar sobre o projeto Vila Nova. A chegada do homem de terno, que se apresentou como Ricardo Vasconcelos, advogado da Mendonça Incorporações, trouxe uma mudança imediata na atmosfera da fazenda. Seu jeito polido mal disfarçava uma urgência que deixava todos desconfortáveis. Sr. Mendonça, disse Ricardo, ignorando deliberadamente o ambiente familiar que se formara ali. O conselho está aguardando sua decisão sobre o projeto Vila Nova. Bilhões em investimentos dependem de sua assinatura. Gustavo, ainda adaptando-se à sua identidade recém-descoberta, sentiu uma pressão familiar nas têmporas. Mais memórias começavam a surgir. Reuniões tensas, argumentos acalorados, plantas arquitetônicas espalhadas sobre mesas de mármore. O projeto, murmurou ele, imagens se formando em sua mente. Ia desalojar famílias inteiras, não é? Para construir o maior complexo comercial e residencial do país, completou Ricardo, seu tom sugerindo que o fim justificava os meios. Milhares de empregos serão gerados. O progresso nem sempre é conveniente para todos, mas é necessário. Maria Clara, que observava tudo com crescente preocupação, não conseguiu conter sua indignação. Já é para onde iriam essas famílias? Pessoas como nós que vivem do trabalho com a terra? A pergunta atingiu Gustavo como um raio. Olhou para a família que o acolhera. Seu Antônio, Dona Zefa, Pedro, João e Maria Clara, e viu neles o reflexo de todas as famílias que seriam afetadas por sua decisão. O homem que ele era antes do acidente teria hesitado em aprovar o projeto. Agora, após experimentar a vida simples mas digna do campo, a ideia lhe parecia ainda mais perturbadora. Tenho uma proposta alternativa, interveio Dona Beatriz, surpreendendo a todos. Passei os últimos dias estudando o projeto. Poderíamos redimensioná-lo, preservar parte da área para a agricultura familiar, criar um mercado municipal para os produtos locais. Impossível, cortou Ricardo. Os investidores já estão impacientes, precisamos da assinatura do Sr. Mendonça imediatamente. Neste momento, seu Antônio, que permanecera calado, levantou-se de sua cadeira na varanda. Moço, disse ele, sua voz calma carregando o peso da sabedoria de anos. Às vezes a gente precisa perder o rumo para encontrar o caminho certo. As palavras do agricultor provocaram um momento de reflexão em todos os presentes. Gustavo sentiu algo mudar dentro de si. Não era apenas a memória retornando, mas uma nova compreensão se formando. Ricardo, disse ele, sua voz assumindo um tom firme que surpreendeu a todos. Quero ver todos os documentos do projeto, cada detalhe, cada implicação.
Mas, senhor, o tempo é exatamente o que eu preciso agora, interrompeu Gustavo. Não vou tomar decisões precipitadas que afetem a vida de tantas pessoas. Dona Beatriz sorriu discretamente, enquanto Ricardo tentava esconder sua contrariedade. Maria Clara, por sua vez, observava Gustavo com um misto de orgulho e apreensão. O homem simples que conhecera estava se transformando diante de seus olhos, mas seu coração permanecia o mesmo. No final da tarde, após longas discussões, Ricardo partiu, visivelmente contrariado. Dona Beatriz decidiu permanecer na cidade, hospedando-se na pousada local. Antes de sair, abraçou o sobrinho longamente. Você sempre foi diferente dos outros executivos, Gustavo, sussurrou ela. Talvez esse acidente tenha sido um presente do destino. Sozinho na varanda, contemplando o pôr do sol que pintava o céu de tons alaranjados, Gustavo foi surpreendido por Maria Clara, que se aproximou silenciosamente. Nunca vi ninguém enfrentar aquele homem daquele jeito, disse ela sentando-se ao seu lado. Aprendi muito aqui, respondeu ele, seus olhos fixos no horizonte. Sobre valor real, sobre dignidade, sobre... Ele hesitou, virando-se para encará-la. Sobre amor. O coração de Maria Clara acelerou. Mas antes que pudesse responder, Pedro apareceu apressadamente. Vocês precisam ver isso, exclamou ele, segurando um jornal. Acabei de pegar na vila. É sobre o projeto Vila Nova e tem algo que vocês precisam saber urgentemente. A expressão de Pedro deixava claro que as revelações ainda não haviam terminado. O sol se punha no horizonte, pintando o céu de vermelho, como se anunciasse que grandes mudanças estavam por vir. O jornal que Pedro segurava tremia em suas mãos, enquanto todos se reuniam ao redor da mesa da cozinha. A reportagem ocupava toda a primeira página, com uma foto de Gustavo em trajes executivos, ao lado de manchetes sobre o polêmico projeto Vila Nova. Olha só isso, disse Pedro, apontando para um trecho específico. O projeto não é só sobre um complexo comercial. Há estudos que comprovam que a região tem uma das maiores reservas de água doce do estado. O verdadeiro interesse é controlar esses recursos. Gustavo sentiu uma onda de memórias o atingir. Reuniões secretas, relatórios confidenciais, conversas sussurradas em corredores corporativos. Agora me lembro, murmurou ele, pressionando as têmporas. Por isso eu estava relutante. Eles queriam privatizar as fontes de água da região. Privatizar a água? Exclamou Dona Zefa horrorizada. Mas isso afetaria não só as famílias da Vila Nova, mas todas as propriedades rurais da região. Maria Clara, que lia a reportagem por cima do ombro do irmão, franziu a testa. Tem mais. Segundo o jornal, alguns membros do conselho estavam pressionando por uma votação rápida antes que esses dados viessem a público. Por isso o Ricardo está tão ansioso pela minha assinatura, concluiu Gustavo, as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixando. Eles sabem que eu descobri a verdade sobre o projeto antes do acidente. Seu Antônio, que ouvia tudo em silêncio, levantou-se de sua cadeira. Filho, não é só de água que estamos falando. É da vida de centenas de famílias que, como nós, dependem dessa terra para sobreviver. Naquele momento, ouviram o som de um carro se aproximando. Era Dona Beatriz retornando apressadamente à fazenda. Seu rosto demonstrava preocupação. Gustavo, precisamos conversar, disse ela, entrando na cozinha. Acabei de receber algumas ligações. O conselho convocou uma reunião extraordinária para amanhã. Eles querem forçar uma decisão com ou sem você. Eles não podem fazer isso, protestou Maria Clara. Gustavo é o presidente da empresa. Podem se conseguirem provar que ele está incapacitado, explicou Beatriz. Ricardo não veio aqui só para buscar uma assinatura. Ele estava avaliando a situação, procurando evidências da sua condição. Gustavo se levantou, uma nova determinação em seu olhar. Então vamos para a capital agora mesmo. Não posso permitir que destruam a vida dessas pessoas. Eu vou com você, declarou Maria Clara, surpreendendo a todos. Filha, começou Dona Zefa, mas foi interrompida por seu Antônio. Deixa ela ir, mulher. Às vezes o coração sabe, melhor que a cabeça, qual é o caminho certo. Enquanto Maria Clara corria para arrumar uma pequena mala,
Gustavo observava a movimentação da família com um nó na garganta. Em poucas semanas, aquelas pessoas simples haviam lhe ensinado mais sobre dignidade e caráter do que anos nos corredores corporativos. Dona Zefa, chamou ele. A senhora se lembra do que me disse no primeiro dia sobre a memória ser como um passarinho assustado? A matriarca assentiu, seus olhos marejados. Agora entendo que algumas memórias precisavam se perder para que eu pudesse encontrar algo muito mais valioso. João, que havia saído para verificar o carro, retornou apressadamente à cozinha. Tem mais gente chegando, são 2 carros da empresa. Pedro correu até a janela. É o Ricardo, e ele trouxe mais pessoas com ele. Deve ser o conselho, disse Beatriz preocupada. Eles vieram pessoalmente. Gustavo sentiu o peso da situação sobre seus ombros. De um lado, Ricardo e o conselho, representando seu passado de poder e influência. Do outro, a família Oliveira e Maria Clara, que haviam lhe mostrado um novo significado para a palavra riqueza. Não importa o que aconteça, disse ele, segurando a mão de Maria Clara, que acabava de retornar com sua mala. Algumas decisões não têm preço. Os faróis dos carros iluminaram a sala através da janela, anunciando que o momento do confronto havia chegado. A família Oliveira se manteve unida, enquanto Gustavo se preparava para enfrentar seu passado e lutar por um futuro diferente do que jamais imaginara para si mesmo. A noite havia caído completamente sobre a fazenda dos Oliveira quando os carros executivos estacionaram no pátio de terra batida. Do primeiro veículo desceu Ricardo, acompanhado por 3 homens em ternos impecáveis. Do segundo, surgiu uma figura que fez Dona Beatriz prender a respiração. Eduardo Mendonça, irmão, mais velho de Gustavo e vice-presidente da empresa. Maninho, disse Eduardo, sua voz carregando uma falsa cordialidade enquanto se aproximava da varanda. Que lugar pitoresco para se esconder. Gustavo, que observava a chegada do grupo da porta da casa, sentiu uma onda de memórias o atingir. Lembrou-se das inúmeras discussões com o irmão sobre a direção da empresa, dos embates ideológicos que sempre os separaram. Não estou me escondendo, Eduardo, respondeu ele, sua voz firme. Pela primeira vez na vida, estou vendo as coisas com clareza. Maria Clara permanecia ao lado de Gustavo, sua presença silenciosa oferecendo apoio. Seu Antônio e Dona Zefa mantinham-se próximos, enquanto Pedro e João se posicionavam estrategicamente nos cantos da varanda. Senhores, interviu Ricardo dirigindo-se aos outros executivos. Como podem ver, o senhor Gustavo está diferente. A confusão mental causada pelo acidente. Estou perfeitamente lúcido, interrompeu Gustavo. E sei exatamente por que vocês estão aqui. O projeto Vila Nova não é apenas sobre um complexo comercial, é sobre controlar as reservas de água da região. Um silêncio tenso caiu sobre o grupo. Eduardo ajustou a gravata, visivelmente desconfortável. Sempre o idealista da família, disse ele com um sorriso forçado. Mas negócios são negócios, irmão. O conselho já decidiu. Viemos apenas por cortesia, para oferecer uma última chance de fazer parte do projeto. Foi então que Dona Beatriz deu um passo à frente, sua postura elegante contrastando com o ambiente rural. Não tão rápido, Eduardo. Como acionista majoritária, eu ainda tenho algo a dizer sobre isso. Os executivos se entreolharam surpresos. Ricardo rapidamente consultou alguns documentos em sua pasta. Dona Beatriz, disse ele nervoso. A senhora não pode interferir diretamente nas decisões do conselho. Não, ela sorriu tirando um envelope de sua bolsa. Estes documentos dizem o contrário. E tem mais. Descobrimos que vocês esconderam os relatórios ambientais sobre o impacto do projeto nas comunidades locais. Maria Clara, que observava tudo atentamente, notou algo estranho no comportamento de Eduardo. O homem parecia cada vez mais agitado, suas mãos inquietas denunciando seu nervosismo. Gustavo, chamou Eduardo, mudando de tática. Pense na empresa, na herança do nosso pai. Você vai jogar tudo isso fora por causa de uns agricultores? A palavra soou como um insulto, fazendo o sangue de Gustavo ferver. Ele olhou para a família que o acolheu,
Pessoas simples que lhe ensinaram o verdadeiro significado de riqueza e dignidade. Sabe, Eduardo, começou ele, sua voz calma, mas firme. Passei as últimas semanas aprendendo sobre valor real. Vi como seu Antônio trabalha de sol a sol para sustentar sua família com dignidade. Aprendi com Dona Zefa que riqueza não se mede em dinheiro, mas em amor e respeito. Pedro e João me mostraram o que é verdadeira lealdade. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Maria Clara antes de continuar. E descobri que há coisas que nenhum dinheiro no mundo pode comprar. Muito tocante, ironizou Ricardo, mas temos uma empresa para administrar. Se você não está em condições... Ele está em perfeitas condições, interrompeu uma nova voz. Todos se viraram para ver Dr. Silveira, o médico da vila, subindo os degraus da varanda. E tenho todos os laudos que comprovam isso. Seu Juvenal vinha logo atrás carregando uma pasta. E eu tenho aqui cópias de todos os documentos que vocês tentaram esconder sobre o projeto. Interessante como um simples comerciante pode descobrir tanta coisa quando presta atenção nas conversas certas. Eduardo empalideceu visivelmente. Os outros executivos começaram a cochichar entre si, claramente preocupados com o rumo que as coisas estavam tomando. Agora, disse Gustavo, sua voz assumindo o tom de autoridade que caracterizava sua posição. Como presidente da empresa, vamos discutir uma alternativa para o projeto Vila Nova. Uma que beneficie a todos, não apenas alguns investidores. A luz da lua iluminava a varanda da fazenda, testemunhando um momento único onde poder e simplicidade, passado e presente, se encontravam em um embate que definiria não apenas o futuro de uma empresa, mas o destino de centenas de famílias. A tensão na varanda da fazenda dos Oliveira era palpável enquanto Gustavo, agora plenamente consciente de sua identidade e responsabilidades, apresentava sua visão alternativa para o projeto Vila Nova. Imaginem, disse ele, sua voz carregando a confiança de quem conhecia tanto o mundo corporativo quanto a realidade do campo. Um empreendimento que una desenvolvimento e sustentabilidade. Um complexo que preserve as áreas de recarga dos aquíferos e crie um polo de agricultura familiar moderna. Eduardo bufou, impaciente, mas os outros executivos pareciam interessados. Um deles, o mais velho do grupo, inclinou-se para a frente em sua cadeira. Continue, Gustavo, incentivou ele. Como exatamente isso funcionaria? Maria Clara, que havia passado os últimos dias ajudando Gustavo a desenvolver o novo projeto, abriu sobre a mesa da varanda um mapa da região que haviam preparado juntos. Vejam, ela explicou, surpreendendo os executivos com seu conhecimento. Podemos dividir a área em 3 setores. O primeiro mantém o complexo comercial mais redimensionado. O segundo cria uma área de proteção ambiental que preserva as nascentes. E o terceiro estabelece um centro de desenvolvimento agrícola sustentável. Isso é ridículo, protestou Eduardo. Os investidores nunca. Os investidores, interrompeu Dona Beatriz, já demonstraram interesse na nova proposta. Eu mesma fiz questão de apresentá-la a alguns deles esta tarde. Ricardo, que até então mantinha uma expressão cética, começou a fazer anotações. Como advogado experiente, reconhecia quando o vento mudava de direção. O projeto original tinha falhas sérias, continuou Gustavo. Ignorava completamente o impacto ambiental e social. Este novo modelo não apenas preserva os recursos naturais, mas cria mais empregos a longo prazo. Seu Antônio, que observava tudo em silêncio, notou uma mudança sutil na postura dos executivos. A arrogância inicial dava lugar a um interesse genuíno, especialmente quando Gustavo começou a apresentar os números projetados. Um centro de pesquisa agrícola, questionou um dos executivos analisando os documentos. Isso poderia atrair investimentos internacionais. Exatamente, confirmou Gustavo. Além disso, o mercado de produtos orgânicos e sustentáveis está em crescimento. Podemos ser pioneiros em um modelo que outros seguirão. Eduardo, vendo seu plano original desmoronar, fez uma última tentativa. E quanto aos compromissos que já assumimos? Os contratos. Todos os contratos têm cláusulas de readequação, interveio Ricardo, surpreendendo a todos com sua mudança de posição. Na verdade, do ponto de vista jurídico,
o novo projeto oferece muito menos riscos. A noite avançava, e com ela, a resistência ao novo projeto ia se dissolvendo. Os executivos, inicialmente céticos, agora discutiam animadamente os detalhes da implementação. Mesmo Eduardo, embora ainda contrariado, não podia negar a solidez da proposta. Maria Clara observava Gustavo com orgulho. O homem que havia chegado confuso e sem memória à fazenda agora combinava o melhor dos dois mundos: a competência executiva e a sensibilidade humana que havia desenvolvido durante sua estada com os Oliveira. Dona Zefa, discreta como sempre, serviu café para todos, incluindo aqueles que horas antes a tratavam com desdém. Seu gesto simples de hospitalidade não passou despercebido pelos executivos, que começavam a entender o que Gustavo via naquela família. "Tem uma coisa que vocês precisam entender", disse Gustavo, enquanto a reunião se encaminhava para o fim. "O que aconteceu comigo não foi apenas um acidente, foi um despertar. Aprendi que verdadeira liderança não é sobre impor poder, mas sobre criar oportunidades para todos." Dona Beatriz sorriu, orgulhosa do sobrinho. Seu pai ficaria orgulhoso. "Gustavo, não pelo império que construiu, mas pelo homem que você se tornou." Enquanto os executivos se preparavam para partir, agora com uma nova visão do projeto e um respeito renovado por seu presidente, Gustavo puxou Maria Clara para um canto da varanda. "Não teria conseguido sem você", disse ele segurando suas mãos. "Você me ensinou a enxergar o mundo com outros olhos." O olhar que trocaram dizia mais que palavras. Ali, sob o céu estrelado do interior, nascia não apenas um novo projeto empresarial, mas também uma história de amor que desafiava as barreiras sociais. Eduardo, observando a cena de longe, finalmente pareceu compreender algo. Aproximou-se do irmão antes de partir. Talvez você esteja certo, Gustavo. Talvez precisemos mesmo de uma mudança." A noite chegava ao fim, mas era apenas o começo de uma nova era. Na fazenda dos Oliveira, onde tudo começara, um grupo improvável de pessoas havia provado que progresso e humanidade podiam e deviam caminhar juntos. As semanas seguintes trouxeram uma transformação notável à região. A fazenda dos Oliveira tornou-se o centro das operações do novo projeto, com uma constante movimentação de técnicos, agrônomos e executivos. Gustavo, agora dividindo seu tempo entre a capital e o interior, fazia questão de manter a simplicidade que havia aprendido durante sua estada com a família. "É incrível como tudo mudou", comentou Maria Clara, enquanto caminhavam pela área onde seria construído o Centro de Pesquisa Agrícola. "Quem diria que aquele homem perdido na chuva transformaria a vida de tanta gente?" Gustavo sorriu, observando os agrônomos que conversavam animadamente com seu Antônio sobre técnicas de cultivo sustentável. "Na verdade, foram vocês que me transformaram. Eu só estou retribuindo." O projeto estava avançando mais rápido do que o esperado. A notícia de um empreendimento que unia desenvolvimento econômico com responsabilidade social havia atraído a atenção da mídia e de investidores internacionais. Eduardo, surpreendentemente, havia se tornado um dos maiores entusiastas da nova abordagem. "Sabe, irmão", disse ele durante uma visita à fazenda, "sempre achei que você era o sonhador da família. Agora vejo que às vezes é preciso sonhar para criar algo verdadeiramente significativo." Dona Zefa, que mantinha sua rotina de cuidar da casa e alimentar todos que apareciam, agora coordenava um grupo de mulheres da região que desenvolviam produtos artesanais para serem vendidos no futuro complexo comercial. "Deus escreve certo por linhas tortas", filosofou ela, enquanto ensinava suas receitas tradicionais para um chefe renomado que planejava abrir um restaurante focado em comida regional. "Às vezes, é preciso se perder para encontrar o caminho certo." Pedro e João haviam se tornado peças fundamentais no projeto. O conhecimento prático dos irmãos sobre a terra e as tradições locais complementava perfeitamente o conhecimento técnico dos especialistas. Juntos, estavam desenvolvendo um modelo inovador de agricultura familiar, que começava a chamar a atenção de outras regiões. Uma tarde, enquanto supervisionava as obras do centro de pesquisa, Gustavo recebeu uma visita inesperada. Era Ricardo,
o advogado que antes se opunha ferozmente às suas ideias. Vim fazer um mea-culpa, disse ele, observando o movimento dos tratores que preparavam o terreno. Passei anos achando que desenvolvimento significava passar por cima de tudo e todos. Você provou que existe outro caminho. Maria Clara, que participava ativamente das decisões do projeto, havia se tornado uma líder natural entre os moradores da região. Seu conhecimento da realidade local, combinado com uma visão progressista, a tornava uma ponte perfeita entre o mundo corporativo e a comunidade. Tem sido uma jornada e tanto, disse ela a Gustavo, enquanto compartilhavam um momento de tranquilidade na varanda da fazenda no final de um dia agitado. Às vezes me pergunto se tudo isso é real. Gustavo segurou sua mão, sentindo a textura das calosidades formadas pelo trabalho na roça. É mais real do que qualquer coisa que já vivi. Sabe, perder a memória me fez encontrar quem eu realmente deveria ser. Dona Beatriz, que observava o casal de longe, sorriu satisfeita. Como principal acionista da empresa, ela havia apostado todas as suas fichas na transformação do sobrinho, e agora via seus frutos não apenas nos números positivos, mas principalmente na felicidade genuína que ele demonstrava. No escritório, improvisado montado na antiga sala de ferramentas, seu Antônio analisava com Gustavo os relatórios de progresso do projeto. O agricultor, com sua sabedoria simples, frequentemente oferecia insights que nenhum consultor conseguia enxergar. "O senhor se arrependeu de ter me acolhido naquela noite de tempestade?" perguntou Gustavo, meio em brincadeira, meio sério. Seu Antônio ajustou o chapéu pensativo. "Filho, tem hora que a gente planta sem saber direito o que vai colher. Mas quando a semente é boa, a colheita sempre surpreende." O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Na varanda da fazenda, agora um ponto de encontro entre dois mundos antes tão distantes, Gustavo abraçou Maria Clara, sentindo o perfume de terra e flores silvestres que ela sempre carregava. "Você mudou minha vida", sussurrou ele. "Não", respondeu ela, seus olhos brilhando com o reflexo do pôr do sol. "Nós mudamos um ao outro, e juntos estamos mudando muito mais." A noite chegava mansamente, trazendo com ela a brisa suave do campo e o som dos grilos. Na fazenda dos Oliveira, onde uma história de transformação havia começado, o futuro se desenhava não como uma imposição do progresso, mas como uma dança harmoniosa entre o novo e o tradicional, entre o desenvolvimento e a preservação, entre o amor e o propósito. O primeiro ano do projeto Vila Nova se aproximava do fim, trazendo consigo as primeiras colheitas e realizações. O que antes era apenas um sonho, agora se materializava em hectares de plantações sustentáveis, estruturas modernas que se harmonizavam com a paisagem rural e, principalmente, em sorrisos nos rostos dos moradores locais. Maria Clara, após meses de trabalho intenso coordenando as relações entre a comunidade e a empresa, havia se tornado uma figura respeitada tanto no meio empresarial quanto entre os agricultores. Sua capacidade de transitar entre esses dois mundos chamou a atenção de uma importante organização internacional de desenvolvimento sustentável. "Eles querem que eu viaje pelo país implementando projetos similares em outras regiões", contou ela a Gustavo durante um passeio pelos campos de agricultura experimental. "É uma oportunidade incrível, mas você está em dúvida", completou ele, conhecendo-a bem o suficiente para ler suas expressões. "Tem medo de deixar sua família, o projeto, nós." O vento balançava suavemente as plantações ao redor, criando ondas verdes que se estendiam até o horizonte. Maria Clara parou, virando-se para encará-lo. "Você me ensinou que às vezes precisamos sair da nossa zona de conforto para crescer", disse ela, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Mas a ideia de ficar longe... Gustavo a abraçou, sentindo o perfume dos girassóis que ela tanto amava cultivar. "Quem disse que você precisa escolher? Podemos expandir o projeto, criar uma rede de desenvolvimento sustentável. Sua experiência aqui é exatamente o que outras comunidades precisam." Na casa da família, Dona Zefa preparava o almoço enquanto
Conversava com Dona Beatriz, que havia se tornado uma presença constante na fazenda. As duas mulheres, aparentemente tão diferentes, haviam desenvolvido uma amizade profunda. "Sabe, Beatriz", disse Dona Zefa, temperando um feijão que já era famoso na região, "quando aquele moço chegou aqui na chuva, todo machucado e sem memória, nunca imaginei que estava recebendo não só um filho, mas uma família inteira." Beatriz sorriu, ajudando a descascar batatas, uma habilidade que havia aprendido recentemente. "E eu nunca imaginei que encontraria uma irmã usando um avental de chita", brincou ela, fazendo referência à transformação em sua própria vida. No escritório principal do projeto, agora instalado em um belo casarão restaurado na vila, Eduardo e Gustavo finalizavam os planos de expansão. A relação entre os irmãos havia se transformado completamente ao longo do último ano. "Lembra, quando você dizia que eu era muito sonhador?", perguntou Gustavo, mostrando ao irmão os impressionantes resultados financeiros do primeiro ano. "E você provou que sonhos podem ser extremamente lucrativos", respondeu Eduardo, um sorriso genuíno, substituindo a antiga expressão cética. "Mas, mais que isso, você me ensinou que sucesso não se mede apenas em números." A tarde avançava quando todos se reuniram na varanda da fazenda para uma celebração especial. Era o aniversário de um ano do acidente que havia mudado tantas vidas. Seu Antônio, em pé diante de todos, ergueu um brinde. "A vida", disse ele, sua voz carregada de emoção, "que às vezes nos tira tudo para nos dar muito mais do que sonhávamos." Pedro e João, agora responsáveis por treinar outros jovens agricultores da região, compartilharam histórias das transformações que haviam testemunhado. Ricardo, presente na celebração, não cansava de se surpreender com o sucesso do projeto que antes havia tentado impedir. Enquanto o sol se punha, Gustavo pediu a atenção de todos. De mãos dadas com Maria Clara, ele tinha um anúncio importante a fazer. "Este lugar me ensinou que riqueza verdadeira não se guarda em cofres, mas se cultiva em comunidade", começou ele. "E agora, queremos compartilhar essa riqueza com outras regiões do país." Maria Clara continuou. "Vamos expandir o projeto, criar uma rede de desenvolvimento sustentável. E queremos que todos vocês façam parte dessa nova fase." A notícia foi recebida com entusiasmo. Dona Zefa não conseguiu conter as lágrimas quando Maria Clara explicou que, mesmo viajando para implementar novos projetos, a fazenda sempre seria seu lar e sua base. "O amor é assim mesmo", filosofou a matriarca, abraçando a filha. "Quanto mais a gente reparte, mais ele cresce." A noite chegou trazendo uma brisa suave e o brilho das estrelas. Na varanda da fazenda, onde tudo havia começado, Gustavo e Maria Clara contemplavam o futuro que haviam construído juntos. "Sabe o que é mais incrível?", disse ele, abraçando-a. "Precisei perder a memória para encontrar meu verdadeiro destino." Maria Clara sorriu, recostando-se em seu peito. "E agora?" "Agora", respondeu Gustavo, "vamos escrever nossa própria história. Uma história de amor, propósito e transformação." No céu, uma estrela cadente cortou a escuridão, como que selando aquele momento. Na fazenda dos Oliveira, onde um homem sem memória havia encontrado seu caminho, uma nova jornada estava apenas começando. O projeto Vila Nova havia se tornado um modelo de desenvolvimento sustentável que atraía visitantes de todo o país. Em uma manhã ensolarada, a Fazenda dos Oliveira recebia uma comitiva internacional de empresários e ambientalistas interessados em replicar a iniciativa em outras regiões. "É impressionante como vocês conseguiram integrar tecnologia e tradição", comentou uma empresária francesa, enquanto Maria Clara conduzia o grupo pelos campos experimentais. "E tudo começou com uma história de amor." Maria Clara corou levemente, mas manteve sua postura profissional. Nos últimos meses, ela havia se tornado uma especialista em apresentar o projeto, mesclando dados técnicos com as histórias humanas que davam alma ao empreendimento. "O segredo é respeitar o conhecimento local", explicou ela, indicando onde seu Antônio ensinava técnicas tradicionais de plantio a um grupo de jovens agricultores. "Não viemos impor um modelo, mas criar algo novo junto com a comunidade." Na sede administrativa,
Instalada em um casarão restaurado que mantinha a arquitetura original da região, Gustavo reunia-se com Eduardo e representantes de um fundo de investimento social. Seu irmão, que antes priorizava apenas lucros, agora defendia apaixonadamente a expansão do projeto para outras comunidades. Os resultados falam por si, argumentava Eduardo, apresentando gráficos que mostravam não apenas o retorno financeiro, mas também os indicadores de desenvolvimento social. Provamos que é possível crescer gerando valor para todos. Dona Zefa, que continuava coordenando a cozinha experimental onde produtos locais eram transformados em iguarias gourmet, recebia um grupo de chefes renomados interessados em estabelecer parcerias. Cada tempero tem sua história, explicava ela, demonstrando como preparar um molho especial com ervas cultivadas na região. E cada história tem seu sabor. No final da tarde, quando os visitantes já haviam partido, Gustavo encontrou Maria, Clara no jardim de ervas medicinais que ela mantinha próximo à casa. Era seu refúgio particular, onde costumava organizar os pensamentos após dias agitados. Como foi a apresentação? Perguntou ele, aproximando-se silenciosamente. Cansativa, mas gratificante, respondeu ela colhendo algumas folhas de hortelã. Eles ficaram especialmente impressionados com o programa de educação ambiental que Pedro desenvolveu para as escolas da região. Gustavo sorriu, orgulhoso. O projeto havia crescido de maneiras que ninguém poderia prever, mas mantinha sua essência original, o respeito pela terra e pelas pessoas. Recebi uma proposta interessante hoje, comentou ele, sentando-se em um banco rústico. Querem criar um instituto para expandir o modelo para outras regiões do país. E querem que você lidere a parte de implementação comunitária. Maria Clara parou seu trabalho com as ervas, virando-se para encará-lo. E a fazenda? Minha família. O instituto seria sediado aqui mesmo, explicou ele. Na verdade, sua família seria fundamental para treinar as equipes que trabalharão em outros lugares. Naquele momento, João apareceu correndo, interrompendo a conversa. Vocês precisam ver isso. A primeira turma do curso técnico agrícola acabou de se formar. No centro de treinamento, improvisado no antigo celeiro reformado, 20 jovens da região recebiam seus certificados. Entre eles estava Ana, sobrinha de seu Juvenal, que havia se tornado uma das maiores entusiastas do projeto. Quando eu era criança, discursou ela emocionada, achava que precisaria deixar o campo para ter um futuro. Hoje sei que posso construir meu futuro aqui mesmo, junto com minha comunidade. Dona Beatriz, que assistia à cerimônia ao lado de Dona Zefa, enxugou discretamente uma lágrima. Quem diria que aquele acidente mudaria tantas vidas? Deus escreve certo por linhas tortas, respondeu Dona Zefa, seu ditado favorito, agora carregando ainda mais significado. A noite começava a cair quando Ricardo chegou à fazenda, trazendo notícias importantes. O advogado, que havia se tornado um aliado fundamental do projeto, parecia especialmente animado. O governo federal quer usar o Vila Nova como modelo para um programa nacional de desenvolvimento sustentável, anunciou ele, mal contendo o entusiasmo. Querem que vocês coordenem a implementação em outras regiões. A notícia caiu como uma bomba de alegria sobre todos. Anos atrás, quando Gustavo chegara perdido e sem memória naquela fazenda, ninguém poderia imaginar que aquele momento de compaixão geraria uma transformação tão profunda. Na varanda da casa, agora o lugar favorito para as reuniões familiares, todos se juntaram para celebrar. Pedro trouxe seu violão, e logo o ar se encheu com músicas que falavam de amor, terra e esperança. Maria Clara, observando a cena, sentiu seu coração transbordar de alegria. Ali estavam todas as pessoas que amava, unidas por um propósito maior que elas mesmas. Gustavo se aproximou, abraçando-a por trás. Pensei que havia perdido tudo naquela noite de tempestade, sussurrou ele. Mas, na verdade, estava apenas começando a encontrar o que realmente importa. O céu estrelado do interior brilhava sobre a fazenda dos Oliveira, testemunha silenciosa de uma história que provava que as maiores transformações começam nos menores gestos de amor. A primavera havia chegado em toda sua glória,
transformando a fazenda dos Oliveira em um quadro vivo de cores e aromas. Os campos de girassóis, ideia de Maria Clara para a produção de óleo orgânico, criavam um tapete dourado que se estendia até o horizonte. Era sábado e a família se preparava para um evento especial. Ainda não acredito que vamos oficializar. Tudo hoje, disse Dona Zefa, ajeitando pela 10ª vez as flores na mesa grande montada no quintal. A celebração do noivado de Maria Clara e Gustavo havia se transformado em uma festa para toda a comunidade. A senhora está mais nervosa que os noivos, brincou Pedro, que acabava de chegar com mais cadeiras. O evento havia crescido tanto que precisaram montar tendas para acomodar todos os convidados. No quarto que antes abrigara um Gustavo sem memória, agora transformado em um escritório acolhedor, o empresário ajustava sua gravata. Eduardo, que seria seu padrinho, observava o irmão com um sorriso. Sabe, começou Eduardo, nosso pai sempre dizia que a maior riqueza está nas pessoas. Eu nunca havia entendido realmente o que ele queria dizer. Até agora. Gustavo abraçou, o irmão emocionado. A transformação em sua relação com Eduardo era apenas um dos muitos milagres que haviam acontecido desde aquela noite de tempestade. No antigo celeiro, agora um centro comunitário, Maria Clara se preparava com a ajuda de suas amigas. O vestido simples, mas elegante, refletia perfeitamente sua personalidade, um equilíbrio entre a simplicidade do campo e a sofisticação que havia adquirido em seu trabalho com o projeto. Filha, chamou seu Antônio da porta, sua voz embargada, ao ver sua menina pronta. Está na hora. O quintal da fazenda estava irreconhecível. Lanternas artesanais produzidas pelas artesãs locais pendiam entre as árvores. Mesas decoradas com flores do campo e toalhas de renda feitas por donas. Zefa criava um ambiente mágico. Pessoas de diferentes mundos se misturavam naturalmente. Executivos internos caros conversavam animadamente com agricultores, unidos pelo projeto que havia transformado a região. Dona Beatriz, elegante em seu vestido azul, coordenava os últimos detalhes ao lado de Dona Zefa. As duas mulheres, tão diferentes em suas origens, mas tão iguais em seus corações, haviam se tornado inseparáveis. Quem diria, comentou Beatriz, que aquele projeto que começou com tanta polêmica se transformaria em tudo isso? É o que eu sempre digo, respondeu Dona Zefa, seus olhos brilhando. Quando a gente planta amor, a colheita só pode ser boa. A cerimônia foi conduzida por seu Juvenal, agora prefeito da cidade, que havia sido fundamental para o sucesso do projeto. Seu discurso emocionado falava sobre como o amor de duas pessoas havia transformado uma região inteira. Hoje não celebramos apenas uma união, disse ele, mas a prova viva de que sonhos compartilhados podem mover montanhas. Quando Maria Clara e Gustavo trocaram suas promessas, não havia um olho seco no quintal. Suas palavras falavam não apenas de amor um pelo outro, mas de um compromisso com a comunidade que haviam ajudado a transformar. Você me ensinou que riqueza verdadeira não se mede em cifras, disse Gustavo, sua voz embargada, mas em sorrisos, em esperança, em vidas transformadas. E você me mostrou que podemos sonhar grande sem perder nossas raízes, respondeu Maria Clara, apertando suas mãos. Que o amor pode ser uma força de transformação. A festa que se seguiu era um reflexo perfeito da fusão de mundos que o projeto havia proporcionado. A música tradicional da região se misturava com ritmos modernos, pratos sofisticados dividiam espaço com quitutes caseiros de Dona Zefa. Executivos tiravam seus paletós para dançar forró, enquanto agricultores discutiam técnicas sustentáveis com ambientalistas. João, que havia se tornado um dos principais instrutores do centro de treinamento, ergueu um brinde emocionado. A memória perdida que nos fez encontrar um novo caminho. No meio da festa, Gustavo e Maria Clara escaparam por um momento para a varanda, seu lugar especial. Dali podiam ver a propriedade iluminada, os campos que haviam ajudado a transformar, as pessoas que haviam se tornado uma grande família. Sabe o que é mais incrível? Disse Maria Clara, recostando-se no peito de seu agora marido. Isso é apenas o começo. Gustavo sorriu, abraçando-a mais forte.
O começo de muitas histórias. Cada novo projeto que implementamos é uma nova família que se forma, uma nova esperança que nasce. A música e as risadas chegavam até eles, trazidas pela brisa suave da noite. Na varanda da fazenda dos Oliveira, onde tudo havia começado, um homem que havia perdido sua memória e uma mulher que nunca perdera sua essência contemplavam o futuro que haviam construído juntos. Dizem que algumas pessoas nascem com sorte, refletiu Gustavo. Eu tive que perder tudo para encontrar a maior sorte de todas. A lua cheia iluminava o céu, testemunha silenciosa de uma história que havia começado com um acidente e se transformara em um milagre de amor e transformação. Na fazenda dos Oliveira, onde o destino havia escrito seus capítulos mais surpreendentes, uma nova história estava apenas começando. Um ano após o casamento de Gustavo e Maria Clara, a fazenda dos Oliveira havia se transformado em um centro de referência internacional em desenvolvimento sustentável. O antigo casarão, completamente restaurado, abrigava agora o Instituto Vila Nova, onde delegações de todo o mundo vinham aprender sobre o modelo que havia revolucionado a região. É incrível como tudo mudou, comentou Pedro com João, enquanto observavam um grupo de estudantes internacionais aprenderem técnicas de agricultura orgânica com seu Antônio. O patriarca da família, aos 60 anos, havia se tornado um professor respeitado, mesclando sabedoria tradicional com práticas modernas. Mudou mantendo a essência, respondeu João acenando para Maria Clara, que conduzia uma videoconferência com representantes da ONU no escritório montado no antigo celeiro. Sua irmã, mesmo ocupando agora uma posição de destaque internacional, nunca perdera sua simplicidade e conexão com a terra. Na cozinha experimental, que havia se tornado um centro de pesquisa gastronômica, Dona Zefa orientava um grupo de chefes sobre o uso de ingredientes nativos. Suas receitas, antes conhecidas apenas na região, agora eram publicadas em livros e revistas especializadas. A senhora nunca imaginou que suas quitandas iam parar em Paris, né, mãe? Brincou Pedro. Meu filho, respondeu ela com sua sabedoria. Característica. Quando a gente faz as coisas com amor, nunca sabe onde vai parar. Gustavo, que dividia seu tempo entre a administração dos negócios na capital e o desenvolvimento de novos projetos na fazenda, estava especialmente animado naquela manhã. Uma nova fase do Instituto estava prestes a começar. O programa de mentoria vai permitir que outras comunidades desenvolvam seus próprios projetos, explicou ele durante uma reunião com Eduardo e Dona Beatriz. Não queremos que copiem nosso modelo, mas que criem seus próprios caminhos. Quem diria, sorriu Eduardo, que aquele seu acidente nos traria até aqui? Às vezes penso que não foi coincidência você ter parado justamente nesta fazenda. Dona Beatriz, que havia se tornado uma presença constante na propriedade, concordou. Algumas coisas são maiores que coincidências. São presentes do destino. No Jardim de Ervas Medicinais, agora um espaço de pesquisa etnobotânica, Maria Clara encontrou um momento de paz em meio ao dia agitado. Ali, entre aromas e memórias, ela frequentemente refletia sobre a jornada extraordinária que havia vivido. Sabia que te encontraria aqui, disse Gustavo, aproximando-se com um sorriso. Tenho uma surpresa para você. Ele estendeu um envelope, seus olhos brilhando de expectativa. Dentro, havia uma carta do Ministério do Meio Ambiente aprovando a criação de uma reserva ambiental que protegeria permanentemente as nascentes da região. Foi seu projeto que conseguiu isso, disse ele, abraçando-a. Seu sonho de preservar a água para as futuras gerações. Maria Clara sentiu lágrimas de alegria se formarem em seus olhos. Nosso sonho, corrigiu ela. Tudo isso é nosso sonho. À tarde, uma nova turma de jovens agricultores se formava no centro de treinamento. Entre eles estava o filho de seu Juvenal, que havia decidido seguir os passos do pai na liderança comunitária. Quando eu era criança, disse o rapaz em seu discurso, achava que sucesso significava deixar o campo. Hoje sei que sucesso é transformar o lugar onde você está. A cerimônia de formatura reuniu pessoas de todas as classes sociais, cores e origens. Na plateia, executivos de grandes empresas sentavam-se ao lado de agricultores familiares, todos unidos pelo mesmo propósito,
de transformação social. Ricardo, que havia se tornado um dos principais defensores do projeto em nível nacional, apresentou os impressionantes números do impacto social do Instituto. Milhares de famílias beneficiadas, dezenas de comunidades transformadas, um modelo de desenvolvimento que estava sendo estudado em universidades do mundo todo. Mas os números não contam a história completa, disse ele, emocionado. A verdadeira revolução aconteceu nos corações das pessoas. Ao final do dia, toda a família se reuniu na varanda, como sempre faziam. O pôr do sol pintava o céu com cores intensas, como se a natureza também quisesse celebrar as conquistas alcançadas. Lembro como se fosse hoje, disse seu Antônio, daquela noite de tempestade quando encontramos um homem perdido na estrada. E ganhamos um filho, completou Dona Zefa segurando a mão do marido. Maria Clara, aninhada nos braços de Gustavo, observava a cena com o coração transbordando de amor. Ali estavam todas as pessoas que haviam transformado não apenas suas vidas, mas as de toda uma região. Sabe o que é mais bonito? Disse ela, voltando-se para Gustavo. Como um momento de compaixão pode mudar o destino de tantas pessoas. A noite caía suavemente sobre a fazenda dos Oliveira, trazendo com ela a promessa de novos sonhos, novos desafios e novas transformações. No céu, as primeiras estrelas começavam a brilhar, testemunhas silenciosas de uma história que havia começado com um acidente e se transformara em um milagre de amor e esperança. A manhã despontava na fazenda dos Oliveira com uma energia especial. Era o dia da inauguração do Centro Cultural Vila Nova, um espaço que reuniria toda a história de transformação da região e serviria como inspiração para futuras gerações. Maria Clara, com seu olhar sereno e determinado, supervisionava os últimos preparativos ao lado de Gustavo. O casal, que agora esperava seu primeiro filho, representava a união perfeita entre tradição e progresso, entre o amor pela terra e a visão de futuro. Quem vê todo esse movimento hoje mal acredita como tudo começou, comentou Pedro, ajudando a organizar as fotos da exposição que contava a história do projeto. Entre as imagens, havia uma especial, a foto do carro acidentado naquela noite de tempestade. Cada momento nos trouxe até aqui, respondeu Gustavo, sua mão instintivamente buscando a de Maria Clara. Cada escolha, cada pessoa. O Centro Cultural havia sido construído preservando elementos da arquitetura local, mas incorporando tecnologias sustentáveis. Painéis solares alimentavam o edifício, enquanto um sistema de captação de água da chuva mantinha vivo o jardim, suspenso projetado por Dona Zefa. É como um pedacinho do céu, disse a matriarca, admirando as ervas medicinais e flores que cultivava no terraço. Um lugar onde passado e futuro se encontram. A cerimônia de inauguração reuniu pessoas de todas as partes do país. Eduardo, agora um dos principais defensores de projetos sustentáveis no meio empresarial, apresentava orgulhosamente os resultados alcançados pelo Instituto Vila Nova. Este centro não é apenas um prédio, disse ele em seu discurso. É um símbolo de como podemos transformar o mundo quando unimos diferentes saberes e experiências. Dona Beatriz, elegante como sempre, mas agora com uma simplicidade que havia aprendido a valorizar, sorria ao ver seu sobrinho e Maria Clara conduzirem os visitantes pela exposição. A história deles havia se tornado um caso de estudo em universidades, um exemplo de como o amor pode ser um agente de transformação social. Vejam só, explicava Maria Clara a um grupo de estudantes, como as técnicas tradicionais de plantio, quando combinadas com tecnologia sustentável, podem revolucionar a produção de alimentos. Seu Antônio, que agora coordenava o programa de mentoria para agricultores familiares, acrescentava sua sabedoria às explicações técnicas. A terra é generosa, dizia ele, mas precisamos aprender a respeitá-la e a trabalhar com ela, não contra ela. No final da tarde, quando os visitantes começavam a partir, a família se reuniu no jardim do centro. O pôr do sol pintava o céu com cores que pareciam celebrar cada conquista, cada momento especial daquela jornada extraordinária. Lembra quando você me perguntou se eu me arrependia de ter te acolhido naquela noite? Disse seu Antônio a Gustavo enquanto compartilhavam um café na varanda.
Como poderia esquecer? Respondeu Gustavo sorrindo. Foi quando o Senhor me ensinou que algumas sementes precisam de tempestade para germinar. Maria Clara, acariciando sua barriga, observava a cena com olhos marejados. Em poucos meses, uma nova vida se juntaria àquela família que havia crescido de maneiras tão inesperadas e maravilhosas. Nosso filho vai crescer conhecendo duas histórias, disse ela a Gustavo. A do pai que perdeu a memória e encontrou seu verdadeiro destino, e a de como o amor pode transformar o mundo. Dona Zefa, sempre atenta aos momentos especiais, reuniu todos para uma foto em frente ao novo centro. Para registrar mais um começo, disse ela, sua voz embargada pela emoção. Ricardo, que havia se tornado um amigo próximo da família, observou. É incrível como uma história que começou com um homem perdido na chuva acabou encontrando o caminho para tantos corações. O dia chegava ao fim, mas o legado do Vila Nova estava apenas começando. O Centro Cultural seria mais que um museu ou um espaço de aprendizado, seria um farol de esperança, mostrando que é possível construir um futuro onde desenvolvimento e preservação caminham juntos. Sabe o que é mais bonito? Disse Gustavo, abraçando Maria Clara, enquanto observavam as primeiras estrelas surgirem no céu. Como o destino às vezes nos tira tudo para nos dar muito mais do que sonhávamos. Na fazenda dos Oliveira, onde uma história de amor havia transformado toda uma região, o ciclo da vida continuava. A cada nova manhã, mais pessoas chegavam. Buscando aprender, mais sonhos eram plantados, mais esperanças floresciam. E assim, entre o céu e a terra, entre o passado e o futuro, entre a simplicidade e o progresso, uma história que começou com um acidente numa noite de tempestade, continuava a escrever seus capítulos mais belos no coração de todos aqueles que acreditavam no poder transformador do amor. O amor é como uma semente, filosofou Dona Zefa em sua sabedoria simples. Às vezes precisa de tempestade para brotar, mas quando encontra terra fértil, não para mais de crescer. E naquela noite, sob o céu estrelado do interior, a fazenda dos Oliveira brilhava como um farol de esperança, lembrando a todos que os maiores milagres acontecem quando abrimos nossos corações para o inesperado.